Fala, meus amigos, meus... Não, peraí que eu vou mudar essa introdução agora. Hey, amigo! Hoje eu irei falar de uma animação muito boa feita por um brasileiro chamado Cocão. Nome estranho, mas enfim. E que pra mim, essa animação deixa todas as animações indies brasileiras aqui no YouTube no chinelo. E sim, meus amigos, eu estou falando da animação indie brasileira chamada Omissão Bullying. A história começa com dois amigos, e um se chama Pedro e o outro Matheus. Aqui o Matheus diz para o Pedro para sair da sala porque senão por algum motivo a professora irá xingar. Mas o Pedro se sente meio cabisbaixo porque lá fora é bem barulhento. Mas Matheus obriga Pedro a sair da sala e assim eles saem da sala e Matheus diz que vai pegar seu lanche. Esse cara é muito fofinho, meu Deus. E meu prazer, meu amigo, eu apresento pra vocês Marcela, a bulinadora. E simplesmente esse grupinho aí simplesmente vai ficar bulinando o Pedro. E simplesmente é muito triste ver essa cena. E também me dá um ódio desse grupo, filho de uma mamã. E a partir desse apelido que deram pro Pedro, o Pedro começa a ficar cabisbaixo e fica com um pouquinho de ódio desse grupo. Passa um pouquinho a cena, meu Deus, olha a Frisca! Olha também a Pomni. Aí passa um pouquinho e também tem um personagem aqui que, cara, eu me identifiquei com ele. O cara às vezes gagueja, eu também gaguejo. A cara dele parece a minha cara conversando com alguém. Enfim, vou parar de falar de mim e continuar a história dessa bomba. E como o mesmo grupinho que fez bullying com o Pedro, ele vai fazer com esse cabinho aí que eu me identifiquei. Olha que legal. Nossa, que legal. Ah, que isso, mas ele já vai estressar. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso até virar o Batman. E como sempre, cada um que é zoado por esse grupo recebe um apelido. O outro é pirata e agora esse aí é gaguinho. Olha que legal! E se deixar passar alguns minutos, porque aquela cena lá é meio chata, Pedro e Matheus se encontram novamente na nossa visão. E Pedro se sente incomodado porque esse grupo de cabeças de calango celestial afogado no Oceano Atlântico tá aí criando mais um apelido pra ele. E simplesmente Matheus fica indignado pela zoação que aquele grupo fez com o Pedro. E simplesmente Matheus teve que obrigar o Pedro a falar com alguém, porque fazia um tempo que o Pedro tava meio cabisbaixo por causa da zoação daquele grupo. E finalmente Pedro irá contar para a professora ou diretora, não sei qual é o nome dessa mulher. E a professora relata sobre o caso para o diretor, e o diretor relata sobre o caso para os pais da Marcela, os pais do Pedro e para os pais das pessoas do grupo que bulinaram o Pedro. E depois da revolta toda, meu Deus, o Bonnie e o Frederico. O pessoal que fazia parte do grupo, não muitos faziam parte do grupo, mas que estavam apresentando mudanças de comportamento, foi falar com o Matheus. E simplesmente depois de um tempo, o Pedro fala que vai sair mais cedo e fala algumas coisinhas pro Matheus. E depois a Marcela sofre uma transferência escolar, que eu amo essa cena, cara. E assim acaba a animação Omissão Bullying. E cara, de todas as cenas que eu vi nessa animação, falar um negócio pra vocês. Foi magnífico o roteiro. O roteiro simplesmente foi muito bom. Os personagens foram muito sentimentais e também eu gostei da personalidade de cada um. Gostei de alguns personagens, odiei cada um que fez coisas erradas. E gostei de alguns, principalmente do Matheus e do Pedro. E também a animação tá muito bonita, cara. Parabéns, Cocão. Parabéns pelo seu trabalho. Eu irei dar nota 10 de 10. Enfim, essa foi minha avaliação sobre essa bela animação feita pelo brasileiro Cocão. E falou, meus amigos miauzeiros. O Pedro começa com... E que pra mim essa animação deixa toda a animação que tem a Brasil... Meu Deus! A história começa com dois amigos, e um se chama Torresmo... E a professora relata sobre o caso para o diretor, e que o diretor relata o caso para os pais da Marcela e para os pais dos... E a professora relata sobre o caso para o diretor, e o diretor relata sobre o caso para os pais da Marcela e para os pais do Pedro. O Pedro, meu Deus!